Sejam bem-vindos a mais um Filmorama. No episódio de hoje vamos falar de Doutor Estranho. Bem, o Doutor Estranho é um filme bem legal. Ele tem um roteiro bem redondinho assim, então a gente não vai conseguir abordá-lo da maneira que a gente abordou o Batman vs Super-Homem ou o Capitão América Guerra Civil, que foi aquele esquema de mostrar os problemas de roteiro, as inconsistências do roteiro, as incongruências do roteiro, né? O Doutor Estranho tem um roteiro muito redondinho, muito bem feitinho, ele se encaixa de maneira muito disciplinada dentro da estrutura de 3 atos, né? Que é essa fórmula de roteiros aí, muito utilizada por esses filmes de super-herói que a gente discute aqui no Filmerama. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre essa estrutura de 3 atos aí para explicar como que essa fórmula funciona, como que vários dos filmes que a gente vê seguem esse mesmo padrão de narrativa, e o Doutor Estranho ele executa esse padrão de maneira muito competente. Ele não comete falhas grotescas, ele não tem grandes incongruências, grandes contradições, grandes inconsistências, mas por outro lado também, justamente isso pode ser um ponto fraco do roteiro. A Marvel mostra ali que ela está seguindo uma fórmula, ela está sendo de certa maneira conservadora, não está se arriscando muito. Então, se por um lado o filme não apresenta nenhuma falha muito grave, nenhum erro muito chamativo, o filme também, o roteiro não nos leva para lugares novos, né? Aquela típica história de origem do super-herói, bem contada, bem amarrada, bem executada e ponto. O que tem de novo nesse filme é esse aspecto místico, né? Esse elemento místico, essa atmosfera de magia que está aparecendo pela primeira vez aí no universo da Marvel. É claro que o Thor flerta com isso em alguns momentos e tal, mas agora que está declarado mesmo que estamos falando de magia mesmo, de artes arcanas, de ocultismo, etc., de misticismo, e não de uma explicação científica para deuses, etc. Então a gente é apresentado nesse filme a novas dimensões, a novas realidades, a novos planos de existência, né? E aí, quer dizer, isso era um investimento que já era feito no quadrinho do Doutor Estranho, e isso permitia que o Steve Ditko desenhasse cenários, ambientações ali bem psicodélicas, bem abstratas e tal. Isso era um ponto forte, uma grande inovação dos quadrinhos do Doutor Estranho, e a Marvel conseguiu reproduzir, de certa maneira, essa atmosfera no cinema contemporâneo aí. É claro que a tecnologia atual, né, levou essa concepção dessas realidades psicodélicas aí para uma outra estética, né? Tem um outro tipo de visual diferente daqueles que a gente via nos quadrinhos do Doutor Estranho, mas que ficaram bonitos, ficaram bem feitos e deram esse frescor aí ao visual dos filmes da Marvel. Então, naquela cena em que a anciã apresenta para o Doutor Estranho o mundo místico, essas outras realidades, esses outros planos aí de existência, a gente passa quase que por uma montagem de diferentes cenários psicodélicos, e ficaram bonitos, ficaram interessantes. O 3D é muito legal, funcionou bem aí essa sacada de trazer a psicodelia dos quadrinhos do Doutor Estranho para o cinema, trouxe um frescor novo para o visual dos filmes da Marvel, que até então não tinham apresentado aí esse tipo de cenário, esse tipo de ambientação, exceto um pouquinho no Homem-Formiga, quando ele invade o mundo micromolecular ou alguma coisa desse tipo, subatômico, alguma coisa desse tipo aí. Então, é interessante aparecerem esses novos visuais aí, esses novos elementos visuais aí no universo da Marvel nos cinemas. Outro ponto que chamou a atenção nesse filme é a trilha sonora. O compositor do filme, depois a gente vai botar o crédito dele aí, foi muito inteligente, porque ele associou na trilha do filme tanto elementos orientais, né? Tem um som de cítara ali, que é um instrumento de cordas oriental, e ele representa de alguma maneira, expressa de alguma maneira, essa busca pelo orientalismo, né? A medicina ocidental falha com o Doutor Estranho, ele tem que buscar outras alternativas, então ele sai da medicina ocidental, ele sai do mundo ocidental de certa maneira, literalmente ele vai para o Oriente, ele vai para o Nepal, mas ele vai também em busca de outros modos de se pensar a vida, de se pensar a saúde, de se pensar o tratamento, de se pensar curas, que vão de encontro ao que a gente conhece, né, de iluminista, racionalista, cientificista aí do mundo ocidental. Ele parte para o Oriente para entrar nessa vereda mais mística aí, que em princípio ele refuta e tal. Então a cítara carrega muito esse orientalismo aí que está presente no filme, mas a música, quando ela começa a ficar mais forte, mais intensa, começa a entrar uns elementos mais rock and roll e também uns elementos mais orquestrados, mais épicos, a gente vê do nada os solos de teclado Hammond, que é aquele som de teclado muito utilizado pelas bandas de rock progressivo nos anos 60 e 70, que investiam justamente na psicodelia, né, na experimentação com LSD, na criação de atmosferas psicodélicas aí. Então, a junção desses dois elementos, da cítara por um lado e desse teclado psicodélico do outro, meio que fazem um resumo de todos os principais elementos do filme. Essa música consegue capturar
as principais intenções do filme, que é esse orientalismo e essa psicodelia aí. O compositor conseguiu fundir esses dois elementos de maneira muito inteligente na trilha sonora do filme. Um easter eggzinho que aparece e que corrobora com essa nossa ideia desse investimento psicodélico do filme é o livro que o Stan Lee aparece lendo na participação especial que ele faz. É um livro do Aldous Huxley sobre percepção, e é justamente um livro que fala sobre experimentações psicodélicas e tal, uma coisa que tinha tudo a ver nos anos 60, nos anos 70, que era explorado por essas bandas de rock progressivo e que era explorado também pelos desenhos do Steve Ditko ao desenhar o Doutor Estranho. Então esse lado psicodélico aí aparece na trilha sonora de maneira genial, e a gente vê que é uma coisa proposital. Os diretores do filme, os produtores do filme, estavam cientes desse elemento e fizeram um investimento adequado para esse elemento no filme. Bem, com relação à história do filme em si, eu já falei que a história é bem redondinha, né? É aquela história de origem, o cara é apresentado numa situação inicial, ele é um médico arrogante, que está mais preocupado com a vaidade dele, com a fama dele, com o ego dele, do que em salvar vidas especificamente. Salvar vidas é quase que uma coisa colateral que acontece no trabalho dele. Ele tem uma ex-namorada que trabalha na emergência, e ele desfaz da emergência, fala, você fica salvando aí vagabundos, etc. Meu negócio é fazer grandes descobertas científicas e tal. O primeiro ato termina com uma ação que vai tirá-lo dessa situação inicial. Ele vai sofrer um acidente de carro, vai danificar suas mãos, não vai poder mais exercer sua profissão, e ele vai exaurir todos os recursos que a medicina ocidental oferece para ele. Ele é um doutor, ele é um grande especialista na medicina ocidental, um dos grandes nomes da medicina ocidental, mas ele, em algum momento, vê que todo esse conhecimento que ele tem desse tipo de ciência não é suficiente para resolver a sua situação. Então aí começa o segundo ato do filme, onde ele vai para o Oriente descobrir outras alternativas, e aí ele conhece lá o templo onde a anciã vive, e ele começa o seu treinamento em magia, né? Em artes arcanas aí, etc., em artes místicas aí, vai se tornando um mago, né? Então, um dos elementos mais interessantes que foram abordados no filme, para mim, é justamente o questionamento das insuficiências da medicina ocidental, né? A gente está muito acostumado a achar que a verdade científica, né, a ciência médica, é o que tem de top aí no mundo da medicina, no mundo da ciência de maneira geral, essa medicina ocidental, racional, cientificista. E o filme mostra, através da anciã, que aquilo que esses caras muito racionalistas julgam como superstição, ou misticismo, ou bobajada mística, são outras dimensões também da existência. É interessante que o filme coloca isso numa cena muito sutil. Ela mostra uma foto de uma ressonância magnética, ao lado de uma foto dos 7 chakras, ao lado de uma outra foto mais ou menos mística. Ela fala, todas essas pessoas aí, todas as ciências aí, abordaram só uma das dimensões da vida, e a gente está tentando abarcar todas elas de uma vez só. Então achei essa ideia de simultaneidade de todos esses planos. É claro que o plano da ressonância magnética tem a sua validade, mas o dos chakras também tem, e aí, quer dizer, essa pluralidade de perspectivas aí que a anciã reúne lá no tipo de ciência dela, no tipo de filosofia dela, foi uma sacada interessante no filme, uma ótima maneira de apresentar o mundo mágico aí, que seria a junção de todos esses planos aí da existência. Outra coisa interessante sobre esse filme é que todos os personagens são, até certo ponto, multidimensionais, né? O Doutor Estranho, ele tem uma preocupação em salvar vidas, mas tem uma preocupação muito em salvar a própria vida, até certo momento do filme e tal. Isso vai ter uma reviravolta também. Quer dizer, por um lado é egoísta, é egocêntrico, é autocentrado, por outro lado ele tem aquela questão de salvar os outros e tal. A anciã, ela é esse ser benevolente, esse mestre zen, etc. Mas, por outro lado, ela tem essa coisa de manter a própria vida através de uma operação mágica ali, moralmente questionável, né? De se relacionar com a dimensão negra e tal, para continuar mantendo a vida eterna dela. Então essa é uma ambiguidade que aparece também nela. E todos os personagens, afinal, o próprio Caecilius, né, que é o vilão do filme, ele está querendo destruir o mundo, levar o mundo, o planeta Terra, para a dimensão negra e tal, mas ele faz isso com o intuito de dar vida eterna a todos. Ele está horrorizado com a morte, não quer saber da morte, quer que todos na Terra tenham vida eterna. Então todos os personagens têm essa dualidade, eles acreditam que estão fazendo a coisa certa, e apesar disso eles cometem atos ali que a gente não concorda muito, né? Seja o egocentrismo do Doutor Estranho, seja o pacto que a anciã faz com a dimensão negra, e seja essa boa intenção escondida aí do Caecilius, que é de dar vida eterna a todos.
E o único personagem que é unidimensional, que é rígido, que não permite nenhuma quebra de regras, que não permite nenhum desvio dos protocolos, é o Barão Mordo, que vai se tornar um psicopata assassino. Então eu particularmente adorei essa noção de que quanto mais rígido o cara é, quanto mais cheio de regras, cheio de leis inquebrantáveis ele é, mais violento ele pode se tornar, mais perigoso ele pode se tornar, mais longe de mim eu quero essa pessoa. E o filme começou a apontar para isso de maneira muito legal aí com esse personagem do Mordo, né? Ele, por conta dele não admitir quebra de regras, não admitir desvios de protocolo, ele se torna um psicopata, um assassino cruel aí que quer fazer justiça a qualquer custo. Ele faz barbaridades lá com o personagem do Benjamin Bratt, etc. Então eu achei muito interessante a Marvel abordar essa questão psicológica dos personagens dessa maneira. Achei que ficou inteligente essa distribuição aí dessas psiques dos personagens, né? O cara que não tem flexibilidade, que é muito obcecado pelo que é certo, pelo que é correto, que não tem como flexibilizar essa visão do que é certo e o que é errado. Esse cara que é o cara perigoso, é o cara que vai destruir as pessoas aí gratuitamente. Bem, com relação aos efeitos visuais, o filme impressiona, assim, aqueles primeiros momentos onde os prédios começam a ficar de lado e o mundo inteiro vai se dobrando todo e as pessoas vão trocando o centro de gravidade, né? Seja a anciã, seja o Caecilius e tal. É muito legal, mas remete um pouco a coisas que a gente já tinha visto no cinema, né? Naquele filme do Christopher Nolan lá que não faz sentido nenhum, o Inception, né? Já tinha esses efeitos interessantes aí de mudança de centro de gravidade e tal. Então isso aparece numa escala maior aí no Doutor Estranho. E é bonito de se ver, é muito legal de se ver. Mas um efeito especial que eu achei muito interessante, muito original, foi quando ele reverte o tempo de trás para frente. Então tá todo mundo andando de trás para frente, as coisas que caíram estão voltando para cima. E de repente alguns personagens conseguem se libertar dessa reversão no tempo. Então o momento em que eles param de andar para trás e passam a interagir autonomamente nessa volta no tempo aí, é um efeito interessante ali, dá uma travada nos caras que estão sendo rebobinados ali e eles passam a se libertar dessa reversão do tempo. Esse efeito me chamou muita atenção, ficou muito bem feito, de muito bom gosto aí, a maneira como o pessoal dos efeitos especiais resolveu essa ruptura com a reversão do tempo. Foi um efeito que ficou muito bacana no filme. Bem, e aí, em algum momento é revelado que o verdadeiro vilão do filme é uma entidade ancestral, que é o Dormammu. É um personagem bem famoso nos quadrinhos, até no videogame da Marvel vs Capcom ele aparece em alguma das edições lá. Ele é um vilão famoso do Doutor Estranho. Ele geralmente é um ser humanoide com cabeça de fogo. Nesse eles colocaram o cara com uma cara de Deus, de entidade mesmo, meio incorpóreo. Ele é só uma cabeçona gigante, feito de uma matéria meio volátil ali, né? Ele não é muito sólido, não dá a impressão de ser muito sólido ali, extremamente poderoso e tal. E a maneira como o Doutor Estranho vai resolver o problema do Dormammu, a maneira que ele vai confrontar esse ser super poderoso aí, ficou muito interessante. É uma reviravolta bacana que eles escreveram no filme aí. Se o filme vinha morno em termos de grandes acontecimentos, de grandes eventos, de diálogos interessantíssimos, o filme vinha morno até então em relação a isso. Esse é o grande momento do filme, né, em termos de se escrever que ações vão resolver quais situações. A estratégia que o Doutor Estranho usa para vencer o Dormammu, o Dormammu é um ser que não conhece o tempo, desconhece o tempo, por isso que ele é um ser eterno, e o Doutor Estranho prende ele num loop temporal lá. Essa foi a grande sacada do filme. Essa solução, essa artimanha aí que o Doutor Estranho usa para derrotar o Dormammu, não exatamente derrotar, né, para colocá-lo em um impasse ali, que vai precisar ser resolvido através de uma barganha, e o Doutor Estranho consegue se dar bem nessa barganha e salvar o planeta nessa barganha com o Dormammu. Então foi uma sacada que ficou muito legal, muito bem escrita, foi surpreendente aí esse momento do filme. E quer dizer, nesse conflito aí que o Doutor Estranho resolve junto ao Dormammu, é o momento em que ele se desfaz da grande ameaça que está sendo combatida no filme, também é o momento em que ele se revela transformado em relação ao seu egoísmo, ao seu egocentrismo, né? Quando ele arma essa arapuca pro Dormammu, esse loop no tempo lá, e fica preso com ele, repetindo o momento do confronto entre os dois indefinidamente, ele diz: olha, a gente está preso nisso aqui para sempre, você pode ficar me matando quantas vezes você quiser, mas a gente vai estar preso nisso aqui, mas enquanto isso o mundo está a salvo, enquanto isso você não destruiu o mundo, não pegou o mundo. Então quer dizer, é o primeiro momento no filme em que o Doutor Estranho de fato se dispõe a se sacrificar, a ficar preso eternamente no loop temporal
para prender o Dormammu junto com ele e salvar o planeta. Então é um grande momento do roteiro, porque não só ele resolve o conflito com o vilão do filme, mas ele resolve também o seu conflito interno, né? De salvar os outros ou salvar a si. Nesse momento ele mostra que ele está muito mais altruísta do que antes, muito menos egoísta do que antes. Então é uma série que culminam duas grandes narrativas do filme. A narrativa principal de salvar o mundo da destruição e a narrativa pessoal do Doutor Estranho de se transformar numa pessoa mais heróica, menos egoísta. E tudo isso reunido numa cena só. Ficou bacana no filme. Bem, e aí depois vem as cenas pós-créditos do filme. A primeira cena pós-créditos é o Doutor Estranho conversando com o Thor. Essa cena foi dirigida pelo Taika Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok. Já tem aquele tom engraçado ali que esse diretor costuma trazer para os seus filmes, né? O Doutor Estranho vai enchendo uma caneca de cerveja pro Thor ali, com mágica e tal, e o Thor vai bebendo. Agora, esse talvez foi o momento de enredo assim, que eu achei mais obscuro, né? O Doutor Estranho aborda o Thor para negociar com ele a saída do Thor, do Loki e do Odin da Terra. Eles poderiam ser uma ameaça à Terra e tal. Achei que de repente poderia ter outras prioridades para o Doutor Estranho aí. Inclusive o Mordo está por aí matando pessoas, tirando poderes das pessoas. E ele está preocupado com o Thor. Mas vamos ver como é que isso se desenvolve. É isso, é mais um gancho para o Doutor Estranho fazer uma participação no filme do Thor. Provavelmente foi para isso que eles prepararam essa cena. E é a primeira cena em que o Doutor Estranho aparece de luvas, né? Que é o visual clássico do Doutor Estranho nos quadrinhos. Ele sempre tem umas luvas bonitonas lá. Então é isso, galera. O Doutor Estranho é um filme legal, divertido. Ele não é um porradão que vai quebrar o seu coração, como foi Deadpool, que vai te deixar encantado o ano inteiro falando do filme, como foi um Deadpool da vida. Mas ele está muito acima da maioria dos filmes aí que saíram de super-heróis fora da Marvel. Muito acima de X-Men, muito acima de Batman vs Super-Homem, muito acima de Esquadrão Suicida, tanto em termos da amarração no roteiro muito bem feitinho, quanto desses elementos discursivos que aparecem aí. O que é um vilão, né? Esse cara que não pode quebrar regras, é um Mordo e tal. Então é um filme bacana, interessante, vale a pena assistir, e que, mais uma vez, seguindo a tradição da Marvel, ele deixa o gancho aberto aí para os próximos filmes desse universo cinematográfico aí, muito bem amarrado, muito bem coeso aí, que está prendendo a gente ano após ano aí aos seus filmes. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, vamos compartilhar, curtir o canal aí, e até a próxima com o próximo programa do Filmeirão.